Salve, salve, jovens! Então aqui a gente vai para a nossa correção da atividade anterior. O nosso objeto de conhecimento era referente ao governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, que foi esse personagem caricata, polêmico da época do populismo do Brasil. A política populista dele e a propaganda dele era muito audível, bonitinha para todo mundo escutar. Ora, o cara dizia que iria varrer a corrupção do Brasil. Então ele foi visto como um mito, como um herói que iria acabar com a corrupção. No entanto, essa prática populista de prometer o que não pode se cumprir acaba sendo muito bonitinha, mas na prática não ocorre. Veja bem, o Jânio Quadros ele dizia que iria acabar com a mamata, iria acabar com a corrupção, mas ele estava dentro do sistema corrupto, inclusive o próprio partido dele, que era a UDN, participava também da corrupção nacional. E o Jânio Quadros, ele tinha um personalismo muito caricata, ele nos comícios subia com velhinhas, dançava, tudo isso para fazer uma mídia, né? Varrendo a corrupção do Brasil, no palco pegava a vassoura e iria varrer no seu jingle político, varre, varre, vassourinha. E ele também era polêmico pelo fato de ser defensor do conservadorismo, defensor da família tradicional, proibiu em uma parte da sua carreira política no Rio de Janeiro, ele proibiu o biquíni para as mulheres em Copacabana. Ele dizia que as mulheres que usavam biquíni estavam chamando a atenção e acabando com o tradicionalismo, né, das famílias. Ele era contra isso porque acabava incentivando os homens a ficarem olhando para as mulheres. Então ele queria acabar com o uso de biquínis. Ele também era contra as apostas, né, contra lance-perfumes, e teve uma política muito polêmica porque ele prometia cortar os gastos que se dizia, né, na época desnecessário, tá bom? E aí, enfim, ele teve tudo isso, né? Durante seu governo, ele cortou os gastos na saúde, cortou os gastos na educação, ele cortou os gastos na assistência social, cortou o subsídio do trigo, aumentou o valor do trigo no Brasil, o povo brasileiro fica pé da vida, né? Muitos se arrependeram até de ter votado nele. A inflação ficou lá em cima também. Ele cortou todo tipo de investimento para que pudesse pegar também um empréstimo no FMI, o Fundo Monetário Internacional. Mas as medidas de Jânio Quadros foram medidas impopulares. O povo logo se arrepende de ter votado nele. E é bom lembrar também que na época o Jânio Quadros adotou uma política independente com relação aos Estados Unidos. E a época, bem lembrando, era uma época de Guerra Fria, onde as duas superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, estavam em uma guerra de influência. Então, Jânio Quadros, ou ele iria se agregar aos Estados Unidos ou à União Soviética. Porém, ele procura uma política independente. Ele fala que não, nós iremos seguir uma terceira via. A gente não precisa se alinhar a nenhum dos dois. E aí é que morou o perigo, porque ele teve uma certa aproximação com a União Soviética. Ele, inclusive, condecorou, deu um título para o Che Guevara, da Ordem do Cruzeiro do Sul. O Che Guevara foi um dos principais líderes polêmicos, revolucionários da Revolução Cubana, uma revolução nacionalista que foi transformada em socialista. E aí o Che Guevara estava sendo procurado muito, muito mesmo pelos Estados Unidos, né? Pessoas dos Estados Unidos ofereciam até recompensa pela cabeça do Che Guevara. Che Guevara, ele foi herói para alguns e um vilão para outros. Ele foi herói para a Revolução Cubana, para os revolucionários, nacionalistas, socialistas, mas para outros ele foi um tirano cruel. O Che Guevara, ele era, de certa maneira, muito preconceituoso para com os gays e também para com os negros, né? Muitos negros sofriam também um certo tipo de aversão do Che Guevara, mas ele foi, de certa maneira, um herói para os revolucionários cubanos. E aqui no Brasil, quando o Jânio Quadros condecora o Che Guevara, ele praticamente assume que está se afastando dos Estados Unidos, e a partir daí a pressão americana contra ele aumenta, fato que foi consolidado em sua renúncia, certo? Então a alternativa correta aqui seria a letra E,
né? Entre as atitudes polêmicas que marcaram o curto governo de Jânio Quadros esteve a condecoração de Che Guevara. Na próxima questão, foram características do breve governo de Jânio Quadros em 1961. Minha gente, ele era polêmico, personalista e ele queria uma política independente, tá? Então a alternativa correta seria a letra C. O estilo personalista e polêmico do presidente, além da posição à política externa independente do seu governo. E essa independência na terceira via afastou ele dos Estados Unidos e automaticamente os Estados Unidos passam a pressionar a saída de Jânio Quadros, que ele faz uma carta, sabe? Uma das estratégias dele era fazer o seguinte: vou fazer uma carta, vou renunciar e o povo vai pedir para eu ficar, o Congresso vai pedir para eu ficar. Mas o tiro saiu pela culatra, porque nem o povo se manifestou para que ele ficasse e muito menos o Congresso. E na carta ele fala que pressões extraordinárias faziam ele renunciar. Muito provavelmente essas pressões eram dos Estados Unidos, tá bom? Minha gente, finalizamos aqui a nossa correção. Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.